Bom, continuando aqui na nossa aula 10, né, Direito Empresarial 1, estamos falando sobre ações, né, como vocês viram no vídeo anterior. Vamos falar agora sobre a forma, né, dessas ações e vamos falar um pouco sobre a transferência e a circulação delas. Quanto às formas, né, eu já até mencionei para vocês, elas podem ser nominativas ou escriturais. As ações nominativas são aquelas descritas ou, né, são aquelas lá do artigo 31 da Lei de SA. Elas são aquelas, né, ações nominativas, então elas estão escritas, né, lá, registradas lá nos livros da própria companhia. Livro no sentido de livro mesmo, gente, livro físico, né? Ela tem uma certa, né, burocracia na transmissão, porque tem que fazer a alteração dos registros lá nos livros da companhia, né? E nós temos as ações escriturais, né, que são aquelas que o registro dela não é promovido lá nos livros da companhia, mas são, vamos dizer, né, numa linguagem bem atual, são digitais, né, são virtuais. O registro dos assentamentos delas são realizados lá numa instituição depositária e como se fosse uma conta corrente, né, entra débito das ações do alienante e a crédito do adquirente. Isso tudo na forma do artigo 34. Alguns doutrinadores, e eu particularmente entendo dessa mesma forma, que as ações escriturais, elas estão incluídas nas ações nominativas. Por quê? Porque ainda que o registro dela seja promovido lá numa instituição depositária, só que está registrada em nome de alguém, então ela se torna nominativa também, né? Então ela se torna nominativa, até mesmo porque a lei brasileira ela veda, né, ações ao portador, veda títulos ao portador de forma geral, né? Até já mencionei para vocês, acho que na primeira aula sobre SA, que, né, desde 1990 não existe possibilidade nenhuma de ninguém ter aí um pacote, né, um envelope cheio de ações, né, ao portador. Então todas são nominativas. E essas escriturais, de certa forma, elas são nominativas, porque ainda que elas estejam depositadas lá na instituição depositária, mas elas estão em nome de alguém, elas não estão lá né, em nome de ninguém, né? Elas não são ao portador, elas são nominativas, né? Quando nós pensamos em companhias abertas, obviamente as ações são escriturais, né? Então seria difícil negociar ações no mercado, numa bolsa de valores, em que essas ações elas estivessem em livros, né? Ou seja, toda vez, imagine diariamente o volume enorme de negociações que nós temos, tivesse que fazer tudo manual. Já passamos dessa fase há muitos anos, né? Então a bolsa de valores, todas as ações ali são, né, escriturais. As classes de ações, né? Pode haver agrupamento, né, das ações em classes, né? Pode haver agrupamento das ações em classes. Essas classes de ações, elas vão estabelecer algumas vantagens e algumas restrições, né? A respeito de classes de ações, nós temos que observar sempre o que está disposto no artigo 15, principalmente aí o seu parágrafo 1º. As ações quanto às ações preferenciais ordinárias, né, podem, em companhias fechadas, né, as ações ordinárias e as ações preferenciais em companhias fechadas, as ações ordinárias e as ações preferenciais, elas podem ser divididas em classes, ou seja, eu posso ter várias classes de ações ordinárias e várias classes de ações preferenciais. Em companhia aberta, nós teremos sempre única, né? Não teremos várias classes de ação ordinária, somente um tipo de ação ordinária, mas nós podemos ter várias classes de ações preferenciais. O exemplo que eu cito a vocês é pegar aí companhias, né, de capital aberto, por exemplo, o Banrisul, ele tem várias ações preferenciais de várias classes, cada uma delas tem ali algumas vantagens e algumas restrições. Então, né, tem lá a Banrisul, a final 6, a final 4, a final 5, não lembro todas, mas nós temos as ações preferenciais, aquelas que têm, né, o final 3, né, tem um número 3 ali designando que são ações ordinárias. Não existem ações ordinárias nem companhia aberta de classes distintas, mas as preferenciais podem ser de classes distintas. Então essa é a regra. Em companhia fechada, tanto as ordinárias quanto as preferenciais podem ser de classes distintas. Já em companhia aberta, somente as preferenciais podem ser de classes distintas. E elas vão ficar agrupadas, né, de acordo com essas
classes aí criadas, né, em virtude das suas vantagens ou das suas restrições, enfim. O valor da ação. Gente, olha, essa é uma parte realmente complicada. O valor da ação. Quanto vale uma ação? Né? Como atribuir um valor a uma determinada ação? Eu enumerei pelo menos 5, né? Pelo menos 5 critérios ou 5 formas de nós atribuirmos ou estimarmos ou visualizarmos ou, né, darmos um valor à ação. O valor nominal, valor patrimonial, valor de negociação, valor econômico e o valor de emissão. Todos são valores da ação, mas com aspectos muito diferentes. O primeiro deles é o valor nominal. O valor nominal nós pegamos o capital social e dividimos pelo número de ação. Capital social de R$100.000 com 100.000 ações emitidas. Valor nominal da ação, R$1. Essa, né, é a primeira garantia ao acionista, né, contra a diluição do patrimônio acionário, na hipótese de aumento de capital, conforme artigo 13 e 14. Então, é o valor nominal da ação. Nós pegamos o valor do capital social e dividimos pelo número de ação e ali nós temos um determinado valor nominal que ela pode ser estabelecida, é o primeiro critério para não ocorrer a diluição, né, do patrimônio acionário do meu acionista. Nós temos ainda o tal valor patrimonial, né? Nós temos o tal valor patrimonial da ação. Como nós encontramos o valor patrimonial da ação? Nós pegamos o patrimônio líquido e dividimos pelo número de ações, né? Então, se nós temos um patrimônio líquido de R$1 milhão e nós temos as mesmas 100.000 ações, né? Seguindo o mesmo exemplo, né? Digamos que o patrimônio líquido daquela companhia de capital social de R$100.000, hoje o patrimônio líquido dela é de R$1 milhão. Nós dividimos esse R$1 milhão pelos 100.000, né? Que são a quantidade de ações, nós temos um valor patrimonial de R$10. Né? Então, o valor patrimonial da ação, VPA, né? Inclusive, muita gente utiliza essa sigla, é justamente os R$10. Temos o valor de negociação, também, esse é interessante, que é o valor negociado, a manifestação de vontade das partes, ou seja, comprador, vendedor. Quando eu compro uma determinada ação, eu tenho alguma perspectiva de rentabilidade, né? Seja em receber os dividendos da companhia, seja em ter uma valorização de capital, enfim, eu tenho uma motivação quando eu adquiro uma determinada ação e eu topo negociar ela, né, com uma outra parte. Em companhia fechada é conforme justamente o contrato, né? Contrato de compra e venda de ações, né? A negociação das partes. E em companhia aberta, esse valor de negociação é o valor de mercado, lá da Bolsa de Valores. Você olha lá os valores, opa, quanto que vale a ação hoje? Hoje a ação está valendo X, né? Perfeito. Então, aquele é o valor de mercado. Temos ainda o valor econômico, né? Existem várias formas para avaliação, né? Várias formas de avaliação utilizadas aí pelo experts em avaliação de empresas, né? Então temos vários métodos de avaliação, né, para encontrar o valor econômico da ação, né? Então, por exemplo, um método, né, o fluxo de caixa descontado, é apenas um método para se encontrar o valor econômico. Existem vários outros métodos que são utilizados aí principalmente por economistas, financistas, né, que elaboram, né, muitas das vezes esses laudos para avaliação da empresa. É o valor econômico, né? E temos ainda, né, um outro valor que é o tal preço de emissão, que é justamente aquilo que nós vimos na primeira aula, que é o valor da subscrição, preço de emissão da ação, é aquele estabelecido pela companhia ali no momento inicial. Qual é o valor correto da ação? Todos esses 5 são valores corretos, gente. Não tem um erro, né, em dizer, não, o valor patrimonial é errado, o que vale mesmo é o valor nominal. Não, o valor nominal não vale, o que vale é o valor de negociação. Todos são valores corretos. Apenas nós estamos adotando os critérios de avaliação ou de valoração diferenciados. E o resultado vai ser drasticamente diferente. Negociação com as próprias ações. Vou fazer um próximo vídeo só a respeito de negociação com as próprias ações.